Nasceu? Nasceu! E nasceu não só a realização de um sonho, mas um momento de troca de histórias, de relatos, casos e acasos. E que aqui seja um espaço não só de fala, mas principalmente de escuta. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, a mãe da Maria Eulália. A Enia ficou grávida e precisou esperar o tempo da bebê dela. Passou-se 39 semanas, 40 semanas e, enfim, ela chegou nas 41 semanas e se vê num cenário de precisar de uma indução de parto. Vamos entender um pouquinho como é esse processo? Enia, bem-vinda! Estou muito feliz de ter você aqui. Também. Sinta-se em casa e bora papear um pouquinho sobre esse dia tão lindo, né? Vamos. Como é gestar até 41 semanas? Vai ficando pesada no final da gestação? Psicologicamente eu estava preparada, né? Tive uma gravidez tranquila, tudo correu tranquilo, não tive nenhuma intercorrência. Então, durante todo o meu processo, toda a minha gestação, eu estava preparada para parir normal, né? Normal, eu digo, sem indução. E aí, com 38 e 39, começa aquela tensão, não minha, né? Das pessoas. E aí, vamos tirar? Tá na hora, esse menino vai nascer, vai tirar, aí começa a contar relatos de pessoas que já nasceram, e aí começa a tentar passar aquela atenção delas pra gente, né? Sim, as pessoas trazem muito os seus traumas pra gestante, né? E dizer a data provável de parto numa próxima gravidez nunca mais, né? Não, isso não vai mais acontecer. Como dizia meu médico, diga que era para o carnaval, né? Minha previsão era dia 8 de dezembro, e aí completaria as 40 semanas. E eu caí na besteira de dizer. Mas, como eu estava segura da equipe que eu tinha, da minha enfermeira, do meu médico, então o nosso plano estava traçado e eu estava bem tranquila quanto a isso, né? Quando completei 40 semanas, meu médico falou, olha, Enia, se daqui até a próxima semana não nascer, a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Então, a decisão era parto normal, não queria cesárea. O medo que eu tinha era de ir para a cesárea, então eu estava muito tranquila quanto a isso. Quando na consulta de 41, fui preparadinha, estava com as malas prontas, já tudo no ponto. E aí na consulta, o meu médico, o doutor Jair, já falou, Enia, quando fez a ultrassom para ver como é que estava o neném, e nessa ultrassom foi fazer o toque, fez descolamento de membrana, né? E no toque ele viu que já estava com 3 centímetros. Então ele falou, Enia, vamos agora internar e a gente vai começar a indução. Então foi a nossa decisão, acertada junto com o médico. E aí eu fui para casa. Doutor, dá tempo ir para casa? Dá. Aí então a gente foi para casa, peguei a mala, me despedi da minha cachorrinha, né, que estava lá em casa, então ele ia passar um mês fora. Despedi de minha mãe e fui para casa. Eu fui para o hospital, dei entrada, acho que eram 11 horas da manhã, comecei meu processo. E nesse processo a gente colocou o primeiro comprimido. Claro que antes disso liguei para ti, né? Quando eu cheguei no hospital de volta, lá no hospital, a equipe já estava me esperando, né? A Luana já estava lá me esperando na recepção, já para me acolher, né? Embora ela pensasse que eu estivesse mais nervosa, eu estava bem tranquila. E aí dei entrada na papelada e fui para o quarto. A gente colocou o primeiro comprimido, vocês sempre lá com a gente, né? Auscultando. Fazendo a ausculta. Vendo como é que tá a vitalidade fetal. A ausculta fetal a gente faz com um aparelho de Doppler, né? E o batimento cardiofetal é algo que é muito importante e a gente precisa monitorizar de perto, mesmo no processo de indução. E até então sem dor, né, Enia? Não senti dor. Bota o primeiro comprimido e espera. Tranquilo. E aí passou-se as horas, 4 horas, e aí a gente avaliou para fazer o segundo comprimido. Isso, foram colocados comprimidos, eu não senti dor, em momento algum. Não sei se é particularidade minha ou se é geral, mas não senti dor. Até os 3 centímetros, quando dilatou 3 centímetros, eu não sabia, porque eu não senti nada, né? Então, foram colocados comprimidos, não senti dor em momento nenhum. Foram colocados de 4 em 4 horas, se não me engano, foram 4 comprimidos. Sim.
E aí, A partir do quarto comprimido, você começou a sentir alguma cólica? não. Eu sentia pouca cólica, foi quando o doutor viu que Tinha dilatado, tinha dilatado um pouco, o colo já avançou e você sem sentir Sem dor, sentir sem dor. sentir dor. Ele dizia, olha, o colo tá favorável, vocês verificavam, o colo tá favorável, tá afinando, né? Que você Afinando, tá né? afinando, Ficando molinho. molinho, e eu não sentia dor. E então foi quando decidiu, eu já tava nos 4 comprimidos, e não, agora vamos colocar A ocitocina. a ocitocina. Só para deixar claro para vocês, a ocitocina ela entra quando a gente já tem um colo que a gente chama de índice de Bishop acima de 8. Então, abaixo de 8 é o comprimido de misoprostol e acima desse valor a gente já pode estar analisando para fazer o uso da ocitocina. Então, nesse período a Índia já estava com mais ou menos 5 centímetros de dilatação, um colo maravilhoso. E olha isso, gente, ela chegou no metade do caminho sem sentir dor, que é tão temida nos processos de trabalho de parto. E aí, quando colocou a ocitocina, essa dor chegou. Aí é o limiar, né? A partir daqui, agora tu vai. Agora a brincadeira fica séria. Colocou a ocitocina na veia, sentei, disse, quero fazer xixi. Quando eu me levantei, pensei em levantar para o banheiro, minha bolsa rompeu. E quando rompeu a bolsa, aí o negócio, a brincadeira fica séria. Aí ficou sério. Eu disse, fiz xixi, não é rompeu. Aí vocês foram lá. Tu já tinha chegado, no Sim. caso, né? Tu foi lá, verificou, não. Aí rompeu mesmo. Então aí começou. Daí o pico. Aí começa, né? Sim. Aí a contração vem. Aí a contração vem. Dura 1 minuto, mais ou menos. Exatamente. Passa. E o que tu lembra que ajudava muito em relação a essa dor? Bom, olha, eu digo que dizem que Nossa Senhora passa o manto, né? Passou bem o manto. Assim, que dos 5 centímetros até o parto, eu tenho flashes na minha cabeça. Não lembro muito, né? Das dores, eu não me lembro. Entende? Como foi a dor, eu não sei dizer. Mas tu lembra de algo Mas que... eu lembro do que eu digo, que me acalmava, né? Que diminuía. Foram as massagens. Foram algumas palavras que foram ditas, tá? A gente sabe que vai passar. Então, eu estava muito preparada para aquilo, né? Que vai passar, Aine, calma, vai passar. E passava. E as palavras de incentivo, tá perto, só mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Então, eu fui para o chuveiro, ficava no chuveiro. Água morna é vida, Água né? morna. E aí, quando a gente está chegando na fase de transição, que é mais ou menos ali com 8 centímetros de dilatação, vem um sono muito grande também. E aí vem a sensação de cansaço, será que eu vou conseguir, né? E é um momento que a água morna realmente te ajuda a descansar, você procura posições de conforto. Isso que eu ia falar, você não acha posição. Era uma coisa que eu ia falar, você não acha posição, você tá em pé, você tá deitado, as massagens aliviam, mas a posição não tem. Quando você vai pro chuveiro, alivia, você me acolheu. Quando você viu que tava apertando, me colocou ali do jeito que tava, no colo, se molhou, me abraçou, massageou, pegou na minha testa, me abraçou. Me deu um acalento que eu precisava naquele momento, né? E assim a gente vai avançando cada E a gente fase. avançou. E a gente passou. E aí, quando eu voltei para o quarto, né? Saí do banheiro e voltei para o quarto, eu me deitei. Enfim, eu achei uma posição. E aí eu me deitei e eu só queria dormir. E até o Lívio falava assim, ele preocupado, né? Será que não vai atrasar? Será que isso não vai demorar mais o nosso trabalho de parto? Né? Será que isso não vai prejudicar? E eu disse, não, calma. Calma que agora é a hora que ela precisa descansar, que é a hora que ela precisa relaxar. E aí daqui pra frente já vai estar mais próximo, né? Foi o que aconteceu. Então, eu descansei, eu deitei, eu dormi um pouco. E aí me lembro de flashes, né? E a gente dorme entre uma e outra, né? Cochila, pelo Cochila. menos. Às vezes dá até uma pescadazinha. Uma pescada. Mas aí eu me recordo que eu descansei bem, consegui dormir assim, não tenho noção de tempo, né? Quando passou dos 5 centímetros de dilatação, a gente perde noção de tudo, de tempo, de
de que tá fazendo, a gente fica meio que grogue, né? E é por isso que, às vezes, a gente também fica muito vulnerável, né? Ao que é oferecido Isso. e ao que tipo de intervenção pode estar acontecendo. Porque É exatamente um isso. momento onde realmente o raciocínio lentifica. Lentifica, porque se você não tá, você só quer que aquele momento passe, né? Então, você, quando entra uma contração e você quer relaxar, se alguém lhe disser que é pra fazer alguma coisa, você, pra se ver livre, vai falar, fazer. Faz. Né? Porque você só quer... no meu caso, eu queria ficar calada. Eu não queria ouvir nada, eu não queria que ninguém chegasse perto de mim, não queria que ninguém pegasse em mim. Então, se alguém chega naquele momento e lhe oferece alguma coisa, se você não tiver uma pessoa de confiança, se você não tiver bem acompanhada, aí você se entrega, no caso, Sim. né? E aí a gente chega no momento que você precisa ir para uma outra sala, que já é para a reta final do parto. Sim. Que aí é quando você tá com 9 centímetros de dilatação, mais ou menos, e entra para dentro do bloco, que é onde fica a sala de parto. Lembra menos ainda de lá. Menos... Eu não lembro do intervalo de ser levada. Uhum. Assim, eu me lembro de sentar na cadeira. Lembra que foi de cadeira de rodas? Lembro. Lembro que fui levada, né? Sentada. Sim. Aí me lembro de colocar na banqueta. E aí de tentar achar minha posição. Sim. E aí começa tudo de novo, né, Enia? A mudança de ambiente dá uma quebra. E aí a gente meio que vai tentando se adaptar novamente. Isso. Como é que eu gosto? É deitada? É de 4? É caminhando? É em pé? Né? E aí você foi tentando se ambientar novamente. Exatamente. Tentei, né? Tentei primeiro a banqueta, que era o que a gente mais escuta falar, que a gente mais vê, que minha avó falou, pari 11 meninos. Foi sentado num cepo, né? Porque aquela banqueta minha avó do interior, né? Que eles faziam com trocos de madeira. Exatamente. Então, eu tava com aquele negócio na minha cabeça, vou parir na banqueta. Então, estava preparada para aquilo, né? E aí o tempo passou e indo, e a dilatação a gente atingiu, né? E aí começou aquela, vai na banqueta, já estamos vendo, vai um pouquinho mais. E aí a banqueta não conseguia evoluir na banqueta, né? Começou a te incomodar. Começou a me incomodar. E aí eu quero ficar em pé. Aí fiquei em pé, voltei para a banqueta, fiquei em pé. E aí aquilo tava um pouco já me deixando... Cansada. Desmotivada. E às vezes nervosa, com medo de estar prejudicando a Maria Eulália, né? E aí... Engraçado que vem à tona muito do senso comum. Que... o parto é perigoso, quando na verdade a gente está vivendo algo muito fisiológico. Mas vem à tona esses medos, né? Por isso que é tão importante o preparo antes. Exatamente. Para que a gente tenha consciência de que ele vai vir, mas a gente não precisa deixar esse medo ficar. E ele vem, né? Veio. E aí você decidiu ir para a cama. Você lembra que teve uma baixa no batimento cardíaco, né? Sim. E aí eu achei, naquele momento, que eu tava me esforçando muito pouco. Então eu comecei, naquele momento... meu Deus, será que eu não vou ser capaz? E aí comecei a pedir bom Jesus dos passos. E aí que ele me iluminasse. Quando baixou o batimento, vocês foram muito honestos comigo, olha, baixou. O doutor, então... Vocês me orientaram, olha, baixou o batimento e aí poderia evoluir para uma cesárea, poderia ter que fazer de uma outra forma, né? E aí eu não quero mudar de posição, quero levantar, foi quando começou isso, né? E aí eu decidi ir para a cama, doutor, eu quero ir para a cama. E ali naquele momento fala assim, eu prometo, lá em casa a gente disse que o prometo agora tem outro patamar, quando falar eu prometo... Você tem que... Olha, eu prometo da Enia, agora você vai ter que ir. Vai ou racha, né? Sim. Então, doutor, eu prometo que agora eu vou me esforçar. Como se eu não estivesse me esforçando naquele momento, né? Sim. E aí foi quando... E ninguém te disse isso, né? Não. É como se viesse de dentro a culpa já nascendo. Exatamente. Né? Será que eu não tô me esforçando o suficiente? Exatamente. Foi isso que eu pensei no momento. Meu Deus, será que eu não me esforcei? Será o que é que tá me atrapalhando? Será que eu não vou conseguir? Então eu falei, calma, doutor, agora eu prometo que eu vou me dedicar. Aí foi quando a gente foi pra cama.
E a gente começou a escutar de forma quase que contínua. Foi contínua. E ela recuperava bem, né? Então, ele não teve mais, não foi uma bradicardia sustentada, foi uma bradicardia que muito ela recuperou. rápida, né? Exatamente. E aí você prometeu. Eu prometi. E aí eu prometi que ia me esforçar, e se aquilo estava na minha cabeça, aquilo ali sumiu. Eu comecei a rezar. E aí a Luana, eu me lembro demais, que a Luana foi para o meu lado da cama, era o livro de um lado, a Luana do outro, tu na minha frente, ali a equipe toda me acolhendo, me dando força, dizendo que eu era capaz. E aí eu comecei a rezar, a Luana começou a rezar também, e você começou a me dar força, o livro também. E aí nasceu. Não senti dor. Quando fala, Ine, como é a dor do parto? Não sei. Não senti. Eu só queria minha filha nos meus braços. E aí, quando nasce, ela grandona, veio um cheiro que não tem explicação. Uma pele que não... Um toque que não tem explicação. Que eu só digo assim, ter uma oportunidade, se permitir de parir. Porque não tem explicação. Aí você olha para aquele ser tão indefeso, tão forte, que transforma a gente, que você acha que não vai ser capaz. E aí, de repente, você vê que você é forte, que você pode, que você é capaz daquilo de muito mais. Né? Então, quando eu prometi pela minha filha que eu ia conseguir, eu consegui. Deus foi muito bom comigo. Porque não senti dor. Era coisa que eu tinha na minha cabeça, que a minha mãe dizia, eu parei, você é muito rápido e não senti dor. Então, eu achava que ia ser daquele jeito, e foi daquele jeito, eu não senti dor. Então, o processo para mim foi muito bom. Minha gestação foi muito boa. Minha equipe foi muito boa. Minha família foi muito boa. Então, o meu parto não podia ser diferente, né? Foi lindo. Mágico. Foi mágico. E a pergunta pra gente finalizar. Você passaria por esse processo novamente? Tranquilamente. Tranquilamente. Quantos filhos eu tiver, quantas vezes for preciso, vai ser da mesma forma, com a mesma equipe. Com a mesma equipe. E vou me permitir quantas vezes for necessário. Ai, Enia, obrigada por esse momento. Tô muito feliz de ter você aqui, viu? E com certeza foi um dia mágico. E que mais mulheres possam entender isso. Que é só se permitir e confiar. O corpo de vocês é um manto sagrado e realmente é de um poder que transcende qualquer tipo de explicação. Obrigada. Ai, feliz demais.